Olá, eu sou a aluna Gabriela Suete e irei apresentar o meu trabalho titulado Estudo de compostos como potenciais agentes na terapia fotodinâmica PDT, avaliação de propriedades eletrônicas de triazenos, o qual fui orientada pelo professor Dr. Luiz Antônio Costa. A terapia fotodinâmica é uma técnica médica ativada por luz que utiliza fotossensibilizantes para o tratamento de várias doenças, incluindo infecções, câncer e doenças de pele. Embora ainda seja uma técnica subutilizada, ela é aprovada para procedimentos clínicos. Agora vamos entender melhor o que são esses fotossensibilizantes e como atuam na terapia fotodinâmica. Os fotossensibilizantes são moléculas que, ao serem expostas à luz de um comprimento de onda específico, entram em um estado excitado e vão transferir essa energia para o oxigênio molecular ou outras moléculas próximas. Esse processo gera espécies reativas de oxigênios, os ROS, tais como oxigênio singleto, que são altamente reativas e capazes de danificar células causadoras de doenças e outras estruturas biológicas, levando à morte celular por apoptose ou necrose. Um fotossensibilizante ideal deve possuir algumas características, entre elas a capacidade de produzir grande quantidade de oxigênio singleto, tendo alta capacidade citotóxica. Um fotossensibilizante age da seguinte maneira na PDT. Primeiro, ocorre a aplicação do agente fotossensibilizante na região onde se encontra, por exemplo, um tecido tumoral. Em seguida, esse agente é ativado pela fonte de luz em um comprimento de onda específico. Após aplicado, ele deve preferencialmente se acumular nas células tumorais, e logo depois é irradiada a fonte de luz sobre a pele no comprimento de onda de absorção especificado. Na figura 1, vemos o esquema de como esse mecanismo de fotossensibilização ocorre no processo da PDT. Agora vamos entender um pouco sobre alguns compostos utilizados na PDT. As porfirinas são compostos já conhecidos e utilizados na terapia fotodinâmica em alguns países. O primeiro fármaco aprovado nos Estados Unidos pela FDA para ser utilizado na PDT é um composto de porfirinas empregado no tratamento de câncer. Nos dias atuais, são muitas as opções de boas fontes de luz, com espectro de emissão coincidente com o espectro de absorção dos compostos porfirínicos. No canto direito, temos o exemplo de uma estrutura de uma porfirina. Paralelo a isso, existem compostos diferentes das porfirinas, mas que vêm ganhando destaque nas pesquisas relacionadas à PDT. Esses compostos são os triazenos. Nas respectivas figuras abaixo estão elucidadas duas estruturas de triazenos que foram trabalhadas no decorrer desse projeto. Ambos os compostos mencionados anteriormente possuem um potencial uso na PDT, mas eles possuem estruturas e mecanismos de ação diferentes. Cientes dessas divergências, traçamos os objetivos desse projeto, que consiste em analisar as transições eletrônicas de triazenos e seus respectivos orbitais eletrônicos, visualizar os espectros UV-Vis desses compostos e suas características estruturais e, através de métodos computacionais ab initio e DFT, verificar o possível uso desses compostos como agentes fotossensibilizantes na PDT. Como metodologia, primeiramente, utilizando o programa Gaussian 09, os triazenos em sua forma neutra e também aniônica passaram por otimizações estruturais, utilizando o funcional DFT-B3-LIP com a função de base 631-GDP. Nas figuras abaixo, podemos observar que as estruturas em sua forma aniônica antes e depois da otimização. Posteriormente, para investigar as propriedades eletrônicas dos triazenos, realizaram cálculos de TD-DFT, utilizando o funcional WB97XD com a função de base 631-G2DP, também no Gaussian 09. Para podermos avaliar o potencial dos triazenos como agentes fotossensibilizantes na PDT, os cálculos de espectros e análise de orbitais moleculares são cruciais para entender o comportamento eletrônico desses compostos. Por isso, analisamos os espectros de absorção, VVIS, os orbitais moleculares de fronteira, HOMO-LUMO, as transições eletrônicas a partir dos cálculos TD-DFT e, por consequência, a produção de espécies reativas de oxigênios ROS. Com relação ao espectro UV-Vis, pode-se dizer que um fotossensibilizador eficaz deve ser ativado por luz em um comprimento de onda que penetre bem nos tecidos biológicos. No espectro da figura 6, o pico mais significativo aparece entre 500 e 700 nanômetros, o que sugere que esse composto em sua forma aniônica tem o potencial de ser ativado pela luz na faixa do visível, possivelmente próximo do vermelho que penetra de forma razoável nos tecidos. Embora o pico não esteja totalmente dentro da faixa ótima, 600 a 850 nanômetros, o fato de estar próximo da região do vermelho pode sugerir que ele ainda pode ser útil em alguns cenários de fototerapia, especialmente se houver um ajuste fino da molécula ou do ambiente em que ela é utilizada. Como o espectro que apresentou melhores resultados foi o da espécie aniônica, partimos para a análise do diagrama de energia dessa espécie. O intervalo de energia entre HOMO e LUMO, representado na imagem abaixo, influencia essa excitação eletrônica. Esse gap adequado de aproximadamente 0,093 sugere que possivelmente esse composto aniônico será capaz de ser excitado eficientemente pela luz e, assim, gerar espécies reativas de oxigênios, como o oxigênio singleto. As figuras abaixo representam demonstrações gráficas desse triazeno na posição 74 ohm e 75 lumo. Os orbitais ohm e lumo com essa boa distribuição espacial podem indicar interações favoráveis com o oxigênio molecular em processos de geração de espécies reativas de oxigênio. Unindo os trabalhos obtidos anteriormente, podemos dizer, baseados nos picos de absorção nas transições eletrônicas e na distribuição dos orbitais ohm e lumo, que o composto possui um perfil desejado para a terapia fotodinâmica, e novos estudos envolvendo esse triazeno podem ser realizados futuramente. Por fim, gostaria de agradecer aos órgãos de fomento CNPq, CAPES e FAPEMIG pela bolsa e ao FJF, Departamento de Química, e aos meus colegas do NEQC por todo o auxílio durante a execução do projeto.